Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, Provérbios de número 5. Estamos nessa jornada de estudos da Palavra, de estudos dos Provérbios de Salomão, tendo aqui a oportunidade de diariamente estudar um capítulo. Hoje, dia 5, capítulo 5. O título do capítulo 5 é Advertência contra o Adultério. Este é um capítulo muito especial que vai nos ajudar a aprender grandes lições para a nossa vida. Ele começa dizendo assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Aqui, o pai não está apenas instruindo, ele está praticamente implorando. Ele está dizendo: incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. É como se um pai carinhosamente pegasse o rosto do filho e olhasse bem fundo nos seus olhos e dissesse para ele: Eu já vivi o suficiente para saber onde isso vai dar, meu filho. Não deixe o orgulho te cegar, quero apenas te ajudar a preservar a sua vida. A sabedoria aqui tem 3 funções. É guardar antes do perigo aparecer, alertar quando o perigo se aproxima e restaurar quando o coração já se contaminou. E a ordem simples: escuta, depois entenda e depois obedeça. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Eu me lembro de um senhor que conheci quando mais jovem. Ele dizia algo muito sábio na sua simplicidade: o cuidado é antes. O cuidado é antes de acontecer. É justamente isso que esse pai amoroso está nos ensinando aqui nos versículos 1 e 2. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. A sedução que vem disfarçada de doçura. A tentação sempre se apresenta na sua forma mais linda. Nunca mostra o preço, só mostra o prazer. O mel significa aqui elogios que massageiam o ego. Significa palavras que fazem você se sentir especial. Conversas que te chamam quando você está carente, pessoas que oferecem atenção que você não recebe em casa, a sensação de finalmente alguém me entende, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. E hoje esse mel também está em muitas coisas, porque a voz é mais suave que o azeite, mas no final é amargo como fel, afiada como espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Mas no final é amargo como fel. O final do pecado é sempre culpa, vazio, vergonha, arrependimento tardio, sensação de perda, falta de paz, desconexão de Deus. E o pior é isso: você percebe que foi enganado, não por alguém, mas por você mesmo. É como engolir mel e descobrir que depois era ácido, afiada como espada de 2 gumes. Assim é a sedução. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Então, Provérbios está comparando a mulher imoral como o caminho para a sepultura. O homem imoral, a mulher imoral. Aqui não é uma distinção de gênero, mas é a sabedoria tanto para homens e mulheres fiéis a Deus. É interessante que ninguém entra no pecado sexual pensando em destruição, mas é exatamente isso o que esse pecado carrega. Ele mata a paz, ele mata a sensibilidade espiritual, ele mata a capacidade de amar com pureza, ele acaba com as relações amorosas, acaba com casamentos, com famílias, com lares.
Ele mata a visão correta de si mesmo, mata a dignidade e mata a capacidade de se entregar verdadeiramente no futuro. A morte aqui é uma morte lenta. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. A pessoa continua vivendo, postando, rindo, mas por dentro ela está desconectada de Deus e quebrada por dentro. Ele nem percebe que anda por caminhos tortuosos. Essa é a insensatez, a tolice. A falta de visão, não consegue enxergar a vereda da vida. E agora? Então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Mais uma vez, o bom pai e a boa mãe não cessa de dizer. Se você é daqueles que, como vimos no Provérbio 4, dizem, eu já falei mais de 1000 vezes, parece que não entende. Provérbios está nos ensinando como pais, como mães, como pessoas que estão buscando a sabedoria, que a repetição é a mãe da aprendizagem. Repetir e ampliar, conduzir, sim, a uma decisão, a uma escolha, a uma busca, a uma mudança de comportamento. E aqui ele mais uma vez fixa a verdade. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Fique longe desse homem. Não se aproxime da porta da sua casa, do seu trabalho, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Que alerta! Somente um pai que ama, um pai amoroso. A Bíblia, a palavra de Deus, diz, seja forte, resista, se controle. Ela diz, não vá, não chegue perto, não teste limites, não brinque, porque a tentação sexual não se vence com a força de vontade, se vence com a distância. A distância é a força que nos mantém vivos neste mundo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje significa, muitas vezes, a gente aprender que redes sociais podem ser um grande laço. Bloquear contatos perigosos, isso tem que ser imediato. Apagar conversas, fugir de lugares onde você sabe que vai cair, desinstalar apps que se tornam tentadores, que sugam você para o erro, evitar horários onde você está mais fraco, estabelecer limites claros com as pessoas de risco e, acima de tudo, confiar nos pais, confiar na esposa, confiar no marido, nos filhos, ter uma vida transparente. Eu acredito muito na ideia da transparência. Marido e mulher não deveriam ter senhas que o um não sabe, o outro não sabe. Coisas escondidas. Deve ser transparente. O que o marido deve ter acesso total às coisas da mulher para cuidar dela, para amá-la. Não para vigiar, mas como cuidado. E a mulher da mesma maneira. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, uma mulher cruel, para que os estranhos não se fartem do seu trabalho. Aqui a palavra de Deus é clara. Você dará sua força aos outros? Aqui o texto descreve 5 perdas profundas. A perda emocional. A presença de Deus parece distante, não porque ele se afasta, mas porque você se esconde. Também a perda emocional. Você começa a se sentir dividido,
bagunçado, instável, a perda de energia, a vida perde foco, propósito, intensidade, a perda de honra, você se sente menor, fraco, indigno, a perda de tempo, anos são perdidos em relacionamentos rasos, conversas vazias, prazeres que nunca preenchem, porque a sedução, ela não rouba só o corpo, ela rouba anos de vida, para que não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço, dos seus sonhos, dos seus planos. Mantenha a distância. É o conselho. A solução é se afastar. No início da vida, olha lá, verso 11. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastado. Você dirá, como odiei a disciplina. É o que o pai imagina. Não perca a imagem do pai segurando o rosto amorosamente do filho, da filha, e dizendo, eu amo você, eu tenho experiência, eu já vivi muito. É como Deus dizendo para você, dá-me, filho meu, o teu coração. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Para que você no final da vida não diga, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, não escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Vamos entender isso daqui. Isso aqui é um conselho de Deus, especialmente para os jovens antes de casar, em especial para uma alegria futura dentro de um relacionamento, de um casamento. A solução de Deus é preencher a vida com o bem. Beba da sua própria cisterna. É o que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ter amizades puras e profundas, encontrar alegria em Deus, desenvolver maturidade emocional, aprender autocontrole com propósito, não com culpa. Pureza não é só sufocar o desejo, não é só resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas é direcionar o desejo para o lugar certo, porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com os estranhos, ou seja, a sua pureza. A sua pureza deve ser valorizada, preservada, deve ser destinada a quem de devido. Sua vida não deve ser exposta. Seus planos, seus sonhos devem ser mantidos com confiança em Deus, compartilhados com aquelas pessoas íntimas que te amam, que te desejam o bem. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Que conselho fantástico. A Bíblia não demoniza o prazer. Ela o santifica. O casamento, a sexualidade, o sexo, os órgãos do prazer, tudo Deus fez. E Deus fez para a alegria dos seus filhos. Mas dentro da sua bênção, dentro dos seus conselhos. Seja bendita a sua fonte, que o seu amor seja para a esposa da sua juventude. O seu esposo, o seu namorado que você amou, noivou, casou, ou que você vai ainda conquistar, namorar, confiar, casar. Que seus sentimentos, suas emoções sejam separados, santificados para aquilo que realmente importa. Quem que zela, confia, cuida. Gazela amorosa, corça graciosa,
que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher moral? Por que abraçar os seios de uma leviana? Quanta sabedoria aqui, meu irmão. Deus criou o desejo, Deus criou a intimidade, Deus criou o amor romântico. O problema não é sentir. O problema é sentir no lugar errado. É compartilhar com a pessoa errada, na hora errada, lugares errados, momentos errados. O sexo, a alegria da intimidade foi reservada para dentro do casamento e criou Deus o homem e a mulher. Os dois estavam nus e não sentiram vergonha. Deus não quer tirar nada de você. Ele quer que você receba tudo na hora certa, de forma certa, com a bênção certa, sem culpa. Aqui, a pergunta que é lançada é justamente essa. É a pergunta da sabedoria. Por que meu filho ser desencaminhado pela mulher imoral, pelo homem imoral? Por que abraçar os seios de uma leviana? Por que abraçar e ser encaminhado por um homem leviano, que não tem compromisso, que não tem responsabilidade, que não ama, só simplesmente por sensualidade, por uma mente que está embotada, sensualizada? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Alguns leem isso como ameaça, mas isso aqui não é ameaça, é cuidado. Deus vê todas as coisas. Deus está presente. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há nada de medo, não há nada de amedrontador, a não ser aqueles que não têm confiança, que não amam a Deus, vão sentir sem medo. É como se dissesse: sorria, você está sendo filmado. No caso aqui é: sorria, você está sendo amado. Deus está cuidando de você. É como um pai que observa o filho atravessar a rua. Ele vê não para punir, mas para evitar que você morra. O verso 22, e a gente vai terminando, diz que a maldade dos ímpios o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Ou seja, leis de semeadura, aquilo que você planta, você colhe. O pecado sexual é diferente porque ele prende por dentro, ele deixa cicatrizes emocionais que às vezes dificilmente irão sair, cria hábitos que viciam, molda a mente, contamina a imaginação, reduz a capacidade de amar, fora a questão de doenças sexuais, transmissíveis e outras coisas mais. Paulo diz que o pecado cometido no corpo, ele é pior porque você vê a manifestação disso muitas vezes imediatamente. Mas a sabedoria diz: não precisa ser o seu fim, meu filho. Você pode quebrar essas cordas enquanto ainda são fracas. Confia no Senhor, porque o tolo certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Nós estamos aqui buscando sabedoria. Sabedoria é um dom de Deus. E Tiago escreveu: peça a Deus que Ele dá liberalmente. Podemos resumir tudo isso aqui dizendo que a tentação sexual é doce na entrada e amarga na saída. O perigo não é o prazer, mas é o custo que está por trás de tudo isso. E nada destrói mais silenciosamente que a sedução. A sabedoria evita antes de enfrentar. Lembre-se que o cuidado é antes. Aqui, ó. O cuidado é antes. Pais, não tenham medo de falar. Amigos, não tenham medo de alertar. O corpo pode pecar, mas quem morre é a alma. A mente, a alegria. Deus não vigia, Ele guarda. E as cordas que prendem hoje podem ser rompidas agora, em nome do Senhor Jesus.
você pode escolher vida e pureza. Vamos orar? Vamos orar juntos. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, Provérbios 5 é muito profundo. Nós nos colocamos diante de Ti agora com o coração aberto, reconhecendo que precisamos da Tua sabedoria mais do que nunca. A Tua palavra diz: meu filho, preste atenção à minha sabedoria. E hoje nós decidimos ouvir, Senhor. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, o nosso coração para discernir o que é doce na aparência, mas mortal no final. Livra-nos, Senhor, de todo mel envenenado, de toda sedução que possa cruzar nossos caminhos. Tira a nossa vida, Senhor Deus, de toda sedução que se apresenta bonita, mas tem o objetivo de nos afastar de Ti e de nos destruir. Guarda os nossos passos, nossas conversas, nossas escolhas, nossos pensamentos, e que Teu Espírito Santo seja como um alerta dentro de nós, para despertar-nos antes mesmo da queda, nos chamando de volta antes do desvio. Pai, protege o nosso coração de tudo que nos rouba a paz, pureza e o futuro. Abençoa este Teu filho e Tua filha que está estudando conosco aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. O que você achou do capítulo de hoje? Foi surpreendente? Escreva aí, deixa um comentário. Se inscreva em nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam estar conosco e até amanhã, se Deus quiser. Até o próximo episódio.